A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 3. A rejeição ao ministério de Pedro e seu novo papel. Domingo. Ler com oração. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1:1. O novo papel de Pedro: apacentar os irmãos dispersos. Depois do capítulo 15 de Atos, não sabemos para onde Pedro foi, porque o livro de Atos não registra mais seu paradeiro. A reunião mencionada neste capítulo, ocorrida no ano 50 depois de Cristo, foi a última vez em que sua presença foi notada. No entanto, quando ele escreveu sua primeira epístola, provavelmente no ano 64 depois de Cristo, 14 anos após aquela reunião, temos um indício de onde ele foi parar. Não se sabe ao certo de onde ele escreveu essa carta, mas, no versículo 13 do 5º capítulo, é dito que ele estava em Babilônia. Alguns interpretam Babilônia como representando Roma. De qualquer forma, seja Babilônia ou Roma, Pedro não estava em Jerusalém. Por que Pedro não estava mais em Jerusalém? Porque ele não tinha mais espaço ali. Ninguém mais dava ouvidos à palavra profética, nem se importava com seu ministério. Por isso ele foi para outro lugar. Pedro escreve sua primeira epístola aos eleitos, forasteiros da dispersão. Esses eleitos são os judeus crentes que foram dispersos, conforme explicitado no capítulo 8 de Atos. Por que nos referimos a judeus crentes? Porque a palavra dispersão é familiar aos judeus, pois eles foram dispersos quando ocorreu a grande perseguição da igreja em Jerusalém. Todos foram para a Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Judéia é a província onde estava Jerusalém, e Samaria ficava logo ao norte. A primeira epístola de Pedro relata que eles chegaram até o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, região conhecida por Ásia Menor. Não é estranho que Pedro não tenha escrito aos judeus crentes que estavam em Jerusalém? Por que ele não escreveu a esses? Porque a igreja em Jerusalém seguia outra liderança, a de Tiago. Eles não apreciavam mais o ministério de Pedro e haviam voltado à prática da circuncisão, à observância da lei. Por outro lado, Pedro tampouco escreveu a alguma igreja em particular, como se tivesse aberto uma obra em determinada cidade e depois se mudado para ali. Ele escreveu aos crentes que estavam na dispersão. Isso mostra que ele escreveu aos judeus crentes que estiveram sob seu ministério na primeira fase da igreja em Jerusalém, os que perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, que vivenciaram a prosperidade do início da igreja ali os primeiros 6 anos, antes da perseguição. O relato do dia de Pentecostes confirma isso. Esses peregrinos que estavam na dispersão, a quem Pedro escreveu, provavelmente incluíam alguns desses que eram da Capadócia, Ponto e Ásia, presentes no dia de Pentecostes. Eles se converteram quando Pedro pregou a palavra, e possivelmente alguns permaneceram em Jerusalém para viver a vida da igreja. No capítulo 8 de Atos, quando começou a grande perseguição, alguns foram para a Judéia, outros para Samaria, e esses que eram do Ponto, Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia, voltaram para sua terra. A perseguição foi tão intensa que ultrapassou os limites da Judéia e Samaria, chegando até outras regiões. Uma confirmação disso está na história de Saulo, enquanto perseguia a igreja. Ele não se limitou a perseguir os cristãos nessas áreas, mas seguiu até Damasco,
na Síria, uma região localizada bem mais ao norte, onde teve um encontro com o Senhor e se converteu. No capítulo 26 de Atos, ele mesmo confessa que perseguia os cristãos até por cidades estranhas. No mapa a seguir, vemos Jerusalém bem ao sul, onde teve início a grande perseguição. Dali os cristãos perseguidos fugiram para várias cidades da Judéia e Samaria. No entanto, a perseguição foi tão forte que se estendeu até regiões mais distantes, como ocorreu com Saulo. Nesse contexto, como alternativa, os perseguidos foram ainda para mais longe, como Capadócia, que fica na Ásia Menor. Foi a esses cristãos que Pedro escreveu. Repetindo, sua primeira carta foi destinada aos judeus crentes, que acompanharam a palavra profética nos primeiros 6 anos da vida da igreja em Jerusalém e que depois, na dispersão, foram para a Judéia e Samaria e mais tarde chegaram até a região da Ásia Menor. Essa parte da história nos está sendo explanada pela primeira vez, pois ninguém discorreu sobre isso antes. A segunda epístola de Pedro provavelmente foi escrita bem próximo de seu martírio, ocorrido no ano 67 depois de Cristo, devido à perseguição do imperador Nero. Logo depois houve também o martírio de Paulo, por causa da mesma perseguição, um pouco antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Por causa da ausência da palavra profética, de um canal usado pelo Senhor, a igreja em Jerusalém não mais cumpria a vontade de Deus, mas voltou à prática a lei. Não foi para isso que Cristo morreu. A igreja foi levantada por Cristo para fazer a vontade de Deus, que é trazer o encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas mediante o poder do Espírito, proveniente da palavra dos apóstolos. No entanto, a palavra de Pedro foi calada, e a igreja caiu na mornidão, na caducidade da letra. Graças ao Senhor, Pedro continuou a apacentar aqueles que persistiam em seguir a palavra profética, que viviam na região da Ásia Menor. Por meio das epístolas de Pedro, ganhamos muita revelação sobre essa segunda fase da igreja em Jerusalém, vista no livro de Atos. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.